Bom dia, estudante. A nossa aula de hoje é de Geografia. Nós vamos utilizar o livro didático. O tema da aula de hoje é o Censo Demográfico, com tema e atividade na página 100, 101 e 102. Nós já estudamos em atividades e unidades anteriores sobre o território dos países, a extensão territorial de cada país, a extensão territorial do Brasil. Nós já estudamos também sobre a população desses países e a população brasileira. Nós estudamos também sobre a densidade demográfica do Brasil e também das regiões e de alguns estados. A densidade demográfica ela é calculada pelo número de habitantes que vivem em um determinado território. Nós já fizemos também o estudo da densidade demográfica. E por que agora estudar o censo demográfico? Nós vamos estudar agora o censo demográfico para compreender melhor o estudo da densidade demográfica, para compreender melhor a contagem da população e para compreender as características da população de um determinado território. Nesse caso, o Brasil, o nosso país. Nós precisamos conhecer características próprias, específicas da população que vive no Brasil, da população que vive em cada região e também da população de vários estados e do nosso estado, que é o Amapá. Então, o censo demográfico, ele é a contagem e o estudo estatístico da população. É feito um estudo de modo geral para conhecer características da população que vive no nosso país. Todos os países realizam censo demográfico? Não, mas o Brasil realiza um censo demográfico. Ele realiza um estudo da sua população, fazendo a contagem da população e coletando informações, coletando dados específicos sobre a população, a idade, sobre renda, moradia, educação, habitação, sobre saúde. E o censo, ele usa esses dados, ele repassa para os governos, ele disponibiliza esses dados para o governo municipal do município, para os governos estaduais dos estados e do Distrito Federal e para o governo federal, que é o governo, que governa o Brasil todo, da Presidência da República, para que os ministros e os ministérios usem essas informações para criar políticas públicas para atender às necessidades da população. Então, essa é a principal finalidade do censo, é mostrar um retrato, mostrar como aquela população vive nesse período que ele é realizado. Nós vamos ver de qual é o período que o censo é realizado. Então, o censo demográfico, ele é um retrato da população naquele período que foi feita a pesquisa. Esse retrato, ele mostra as principais características dessa população para que ela se conheça e para que o governo conheça as suas necessidades. Então, o que é o censo demográfico? A palavra censo quer dizer estudo, pesquisa, contagem, e a palavra demográfico quer dizer de população de determinado território. Então, o censo demográfico, como o próprio texto da página 100 diz, ele é a pesquisa realizada pelo IBGE com a finalidade de levantar informações estatísticas sobre a população, e isso é chamado de censo. O censo, então, é a pesquisa realizada para a contagem da população e para o levantamento de informações estatísticas sobre essa população desse território, nesse caso o Brasil. É importante também nós compreendermos que o censo ele é realizado por uma instituição governamental. Qual é a instituição que realiza o censo? É o IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE é uma instituição pública, ele pertence ao governo, ele é um órgão do governo federal, que governa o Brasil todo, e ele é responsável pelo estudo da população. É ele que faz todas as pesquisas para se ter informações sobre a população que vive no território brasileiro.
tanto a população que vive nas cidades, no meio urbano, quanto a população que vive no campo, no meio rural. Ele faz a pesquisa com a população que trabalha e com a população que é desempregada. Ele faz a pesquisa só para a área da saúde, só para a área da educação, só para a área do saneamento básico. Ele faz a pesquisa também na área de economia, sobre emprego, desemprego, sobre renda. Então, o censo, ele é uma das pesquisas que o IBGE realiza, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Vamos conhecer um pouco mais sobre o censo demográfico. No nosso estudo do texto da página 100, ele diz que o primeiro censo demográfico realizado, ele foi feito no Brasil em 1872. Esse foi o primeiro censo realizado. Nessa época, a contagem da população era feita somente pelas paróquias das igrejas. Elas contavam as pessoas que nasciam, elas contavam também, os casamentos que eram feitos e as pessoas que morriam, os óbitos. Esse censo era feito apenas por essas entidades religiosas, pelas igrejas. Mas com o passar do tempo, surgiu a necessidade de realizar uma contagem muito maior, porque também essa contagem ela não ocorria em um determinado período. Ela ocorria em alguns anos, em outros anos não. Então não se sabia de fato quanto a população estava crescendo ou diminuindo. Desde 1940, sob a coordenação do IBGE, o censo demográfico acontece de 10 em 10 anos. Esse é o período de realização da pesquisa. No censo, são levantadas diversas informações sobre a população, como o local onde vive, a renda e a escolaridade, e outras informações também. Em 2020, o censo não foi realizado em razão da pandemia da Covid de 2019. As informações e os dados estatísticos fornecidos pelo IBGE por meio do censo demográfico auxiliam o governo a organizar e administrar o país em todas as áreas, como saúde, educação, habitação e outros aspectos. Por exemplo, é importante saber quantas crianças vivem no município para planejar quantas escolas precisam ser construídas. É importante também saber, qual é a população de mulheres e de mulheres grávidas de um município para saber se necessita de maior investimento na área da saúde e em políticas também de assistência a mulheres gestantes. É importante saber também qual é a população de idosos de um estado, de um município e do Brasil todo, para planejar melhor as políticas de assistência ao idoso. Então, todas essas informações coletadas no censo são importantes para garantir direitos à população e para oferecer melhores condições de vida para toda a população do país. Vocês podem observar nessa imagem um funcionário do IBGE testando o dispositivo móvel para a coleta de dados da população na comunidade de Tavares Bastos, na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, no ano de 2019. Os servidores do IBGE que aplicam a pesquisa, que coletam os dados da pesquisa do censo demográfico e de outras pesquisas, eles são chamados de recenseadores. Recenseadores porque eles fazem o registro dos dados que são coletados e enviam para o sistema do IBGE para que esses dados sejam armazenados, eles sejam guardados e eles sejam separados de acordo com cada parte da pesquisa. Eles são separados de acordo com a idade, a faixa etária, de acordo com o sexo, de acordo com o tipo de moradia, de acordo com a região, de acordo com o estado, de acordo com o município. E outras informações também, como renda, escolaridade. Então, todos esses dados são coletados pelos recenseadores, que são os servidores que realizam a pesquisa. A pesquisa é feita em cada domicílio. Os recenseadores vão, durante o período da pesquisa, e realizam a coleta de dados no domicílio de toda a população de todos os municípios do Brasil. Assim é feita a pesquisa. Vamos conhecer agora um pouco mais sobre a população de um território.
Nós sabemos que se o território é dividido também na área urbana e na área rural, a sua população também terá essa característica. O município, ele tem duas regiões. Ele tem a região urbana, que é a cidade, e ele tem a região rural, que é o campo. Então, se a população que habita os municípios, elas vivem em territórios que têm características diferentes, a sua população também terá características diferentes. E agora nós vamos conhecer um pouco mais sobre essa ideia de população que vive no meio rural, no campo, e população que vive no meio urbano, na cidade. Vejam o que diz o texto. A população rural e urbana. Aqui ele está se referindo à população rural e urbana do Brasil, de modo geral, de todo o país. A população brasileira é formada pela população rural e pela população urbana. A população rural é aquela que vive nas áreas rurais, isto é, no campo. Já a população urbana é aquela que vive nas áreas urbanas, ou seja, nas cidades. Até a década de 1960, a maioria da população brasileira vivia em áreas rurais. Com o desenvolvimento de outras atividades além da agricultura, que era praticado na área rural, os postos de trabalho na cidade se multiplicaram, principalmente com as indústrias. E isso atraiu muito a população que vivia no campo para ir para a cidade. Além disso, a mecanização da agricultura provocou a substituição da mão de obra humana pelo uso de máquinas que eram utilizadas no campo, aumentando o desemprego no campo, na área rural. Assim, muitas pessoas deixaram o campo para buscar melhores oportunidades de trabalho nas cidades. A partir de 1970, a maior parte da população do Brasil já passou a viver nas áreas urbanas, ou seja, nas cidades. O texto que nós lemos agora, ele fala sobre a população rural e urbana. Vejam que ele dá a ideia do que é a população rural. População rural é aquela que vive no meio rural, no campo. E a população urbana é aquela que vive no meio urbano, nas cidades. Então ele faz a diferença, a distinção entre essas duas características da população. Isso quer dizer que todo país, todo estado, todo município, qualquer território terá uma população urbana e rural? Sim, desde que tenha uma área urbanizada e desde que tenha uma área que não seja urbanizada, que seja uma área rural. Ele diz também o texto que até a década de 1960, a maioria da população do Brasil vivia no campo. Era uma população rural. Por que era uma população rural? O texto também explica. Porque as cidades não estavam tão desenvolvidas e a maioria da atividade econômica praticada era a agricultura e ela precisa ser praticada no campo, na área rural. O texto também diz que se passaram 10 anos, uma década, e depois de 1960, já em 1970, com o desenvolvimento de atividades que aconteciam na cidade, principalmente a indústria e o comércio e a urbanização das cidades, a população ela migrou, ela se mudou do campo para a cidade. Isso causou um crescimento da população urbana nas cidades. Então, a partir de 1970, a população urbana que vivia na cidade passou a ser maior que a população rural que vivia no campo. E isso causou um grande crescimento da população urbana e também causou, outros problemas sociais, já que a população vivia agora a maioria na cidade. Mas também permitiu que os governos planejassem melhor o desenvolvimento das cidades, também para atrair outras pessoas e para atrair outras atividades econômicas, inclusive garantindo outros direitos como moradia, educação, saúde e outras políticas públicas para atender a maior população que vivia nas cidades agora a partir do ano de 1970. Esse fenômeno que ocorreu com a população rural que migrou, que se mudou para a área urbana, nós chamamos isso de êxodo rural.
O êxodo, ele é o deslocamento, ele é a migração de uma população de uma área para outra. Pode ocorrer êxodo rural vindo do campo para a cidade e pode ocorrer o êxodo urbano indo da cidade para o campo. Vamos agora estudar e analisar o gráfico que mostra essa mudança da população rural para a população urbana. Esse gráfico ele vai explicar como isso aconteceu, em que período aconteceu. Vejam só, o título do gráfico: Brasil, população rural e população urbana 1950 a 2015. Lá abaixo, o gráfico mostra os dois indicadores: população rural e a porcentagem de azul e a população urbana e a porcentagem que está mostrando de laranja. Vejam que o gráfico ele traz as duas ideias, os dois indicadores, os percentuais de 0 a 90% e aqui ele mostra as décadas de 1950, 1960, 1970, 1980, 1991, 2000, 2010 e 2015. Vejam as comparações. Em 1950, a população rural era 64% e a população urbana de laranja era 36%. Em 1960, a população rural era 55%. A população urbana já se aproximou mais e 45%. Na próxima década, em 1970, vejam que houve uma mudança. A população urbana cresceu mais do que a população rural. Ela atingiu 56%, mais da metade, enquanto que a população rural diminuiu para 44%. Menos de 50%, menos da metade. Foi nessa década de 1970 que a população urbana ultrapassou a população rural. E a partir daí, em 1980, em 1991, 2000, 2010 e 2015, a população urbana na cor laranja só cresceu e até 2015 ela atinge 85% da população brasileira, enquanto que a população rural fica apenas com 15% da população que habita as áreas rurais dos municípios do Brasil. Houve uma grande mudança e a população brasileira se concentra atualmente mais nas áreas urbanas dos municípios. A grande concentração da população brasileira nas áreas urbanas confirma o êxodo do campo para a cidade. A população que se mudou do campo para a cidade buscando melhores condições de vida. Mas também confirma o crescimento da população brasileira que a cada ano tem uma taxa de nascimento maior que o número de mortes também. Isso também é importante para o aumento da população, como nós já havíamos estudado nas unidades anteriores. Agora, vamos realizar a atividade fazendo a compreensão textual. Responda no caderno. Questão número 8. Letra A. O que é o censo demográfico? Nós já vimos aqui o que é o censo demográfico. Nós explicamos o que é censo, que é contagem, estudo, pesquisa, e demográfico, que é para saber sobre a população de um território. Então, o censo demográfico, nós vimos que ele conta a população e ele levanta informações estatísticas sobre essa população. Letra B. Quando foi realizado o primeiro censo demográfico no Brasil? Nós já vimos também isso aqui. Nós vimos que o primeiro censo demográfico foi realizado em 1872, né? Ele foi realizado para fazer a contagem da população e trazer outras informações. Letra C. Em que intervalo de tempo é realizado o censo demográfico atualmente? Nós estudamos que o censo demográfico que era feito lá pelas instituições religiosas, ele não tinha um período para ser realizado. Mas a partir do momento que o IBGE começou a coordenar a pesquisa do censo demográfico, ele passou a seguir um período. Que período era esse? Era de 1 ano, de 10 anos? Era uma década que era realizado o censo de 10 em 10 anos? Letra C. Em que intervalo de tempo é realizado o censo? Nós já respondemos essa questão, nós já explicamos ela também. Letra D. Que informações são levantadas no censo? E para que são utilizadas essas informações? Nós já vimos também isso aqui. A primeira informação é a contagem da população.
quantas pessoas moram em cada residência, em cada domicílio. Depois são coletadas informações como idade, escolaridade, renda, sobre saúde, educação, sobre moradia e outras informações também. Nós já respondemos também na explicação que essas informações elas são fornecidas para os governos. O IBGE pesquisa, ele realiza a pesquisa, ele faz a estatística, ele traz o resultado e ele mostra, ele disponibiliza isso para os governos saberem qual é a realidade dos seus municípios, dos seus estados e para o governo federal saber qual é a realidade do Brasil todo, para criar políticas públicas, garantindo direitos e atendendo melhor às necessidades da população. A continuidade do exercício na página 102, questão número 9. Qual é a diferença entre população rural e população urbana? A diferença ela é simples. População rural vive no campo. Ela tem características de uma população que vive na área rural. E a população urbana é a população que vive no território da cidade. Ela tem característica da população que vive na área urbana. Vocês lembram que ao estudarmos sobre o município ele tem duas regiões sempre. O município terá uma divisão da área urbana e uma divisão da área rural. As duas regiões formam os territórios dos municípios. Isso são características também da sua população. Questão número 10. Quando a população urbana passou a ser maior que a população rural? Aqui ele quer saber o período. Em que período a população urbana passou a ser maior que a população rural? Ele diz para vocês pesquisarem, para vocês lerem o gráfico e para vocês conversarem com o professor. Mas ao analisarmos o gráfico, nós percebemos que a população urbana, que está mostrada na cor da legenda laranja, ela teve um crescimento maior que a população rural na década de 1970. E a partir de 1970, a população urbana só cresceu e a população rural foi diminuindo. Quer dizer que pessoas que viviam no campo migraram, se mudaram para a cidade. Então, aqui nós encerramos o tema da aula sobre censo demográfico e característica da população rural e população urbana no Brasil. Vamos continuar estudando esse tema na próxima aula e conhecendo mais sobre a população do Brasil e a população do nosso estado e do nosso município, que é o município de Macapá. Boa aula para vocês!